Então, peculato de uso, ele é proveniente de uma evolução histórica do direito romano, no qual eram subtraídas coisas inerentes ao Estado. Essa subtração se chamava peculatus ou de peculatus. Esses nomes eles já existiam antes da introdução da moeda. Então, o que constituía a riqueza do Estado, a riqueza pública, eram os bois e carneiros, que eram destinados a sacrifício para servir de homenagem às divindades. O peculato de uso, ele é aquele em que o sujeito ativo ele usa de maneira momentânea o objeto material do peculato, como, por exemplo, dinheiro ou outros bens móveis, sem possuir a intenção de ser dono, ou seja, de ter o animus domini. E aí ele tem a intenção de devolver o bem após a utilização. Bom, funcionário público é aquele que atua em colaboração com os interesses do Estado, havendo ou não uma remuneração para o exercício da sua função. A gente pode ver que tem uma previsão no artigo 327 conceituando o funcionário público, no Código Penal, que diz o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Em consonância a isso, a gente pode ver o parágrafo 1º, que equipara a função do funcionário público de forma mais específica, Que a gente pode ver assim. O parágrafo 1º diz que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para a execução da atividade típica da administração pública. O funcionário público, ele se trata de qualquer pessoa que exerça um cargo público. Mas o que é um cargo público? O cargo público é um vínculo estatutário, onde suas funções e remunerações são fixadas em leis. Pode ser também um emprego público, que ele tem um vínculo contratual e ele possui regulação na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e ele também pode exercer uma função pública, que é a relação de prestação de serviços públicos entre o Estado e seus agentes. Crime de peculato de uso. O bem jurídico tutelado é o patrimônio público ou particular e a integridade administrativa. Admite tentativa, ele vai ser consumado no momento em que ocorre o desvio, não sendo necessário alcançar o objetivo para que está sendo feito esse desvio. Ele trata-se de um crime próprio porque só vai responder por ele o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado, de modo secundário a entidade de direito público e privado que sofrem as consequências desse crime. A conduta delituosa típica é a segunda parte do artigo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É o que acontece quando o funcionário público ele vai ele vai mudar o destino do bem que está em seu poder, dando a ele uma nova finalidade, como tendo como exemplo pegar a verba pública e emprestar para um parente que está necessitado. É um crime funcional porque ele admite a participação de terceiros, e esse terceiro não funcionário público. O terceiro ele só vai responder se ele souber da condição do funcionário público, aderir e com ele praticar o crime. O peculato de uso, o agente ele não irá praticar a apropriação ou desvio do objeto. O que irá acontecer vai ser o uso ou gozo do mesmo. Na atualidade, a jurisprudência visa sanar as divergências doutrinárias a respeito da tipicidade da conduta de peculato de uso. Deste modo, surgiram duas correntes distintas. A majoritária no país vai tratar da atipicidade da conduta de peculato de uso, havendo apenas uma única exceção dentro dessa jurisprudência, que vai tratar do Decreto-Lei 201/67, artigo 1, inciso 2, que vai dizer: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, inciso 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. A corrente minoritária, atualmente no Brasil, vai dizer que a tipicidade da conduta de peculato de uso vai depender da fungibilidade do objeto. Deste modo, podendo haver um crime de uso momentâneo.
Pode-se analisar que o crime previsto no artigo 312 e 313 do Código Penal é um crime contra a administração pública, e um dos crimes mais recorrentes é o crime de peculato. Tendo em vista todos os fatos mencionados pelos meus colegas, é importante observar que o particular ele pode responder pelo crime de peculato se ele aderir à conduta de funcionário público que se apropria ou desvia em benefício próprio ou de terceiros. A lei ela prevê uma pena mais branda para os casos culposos, onde o servidor não teve a pretensão de cometer o crime. Outra coisa que é muito importante também de mencionar é que a pena pode ser extinta se o funcionário reparar o dano antes de ser condenado, ou seja, se ele compensar o valor que foi roubado. A título exemplificativo, tomando por base que, para que seja reconhecida a tipicidade na conduta de peculato de uso, é necessária a existência de alguns requisitos, quais sejam a utilização de bem público, fungível e consumível. Podemos utilizar como exemplo a situação hipotética em que o funcionário público utiliza o automóvel público que esteja sob sua posse em razão de cargo para buscar seu filho no colégio. Bom, a tipicidade aí não se encontra ligada à utilização do automóvel público por si só, mas na utilização do combustível por ser bem consumível. Também ocorrerá peculato de uso quando o funcionário público se apropriar de dinheiro público que esteja sob sua posse, ainda que ele pretenda devolver posteriormente. O prefeito também poderá ser sujeito ativo do peculato de uso, bem como qualquer substituto previsto na linha de sucessão, quando estes desviarem bens, serviços ou rendas públicas. Olá. Sobre o princípio da insignificância para este tipo penal, não é aceitável ainda nos tribunais superiores. O próprio STJ editou uma súmula em 2017, a súmula 559, que ela traz o princípio da insignificância penal é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Pois bem, mas há uma divergência nisso aí. Existem julgados do próprio STJ em que eles acatam o princípio da insignificância. Por exemplo, o particular causou dano, o dano irrisório de R$20 o valor, e eles consideraram, a turma do STJ considerou insignificante aquele valor e extinguiu a punibilidade, bem como o STF também já tem alguns julgados considerando o princípio, para casos específicos. Então, dessa maneira, essa súmula está um tanto quanto ultrapassada. Ela deve ser cancelada e editar uma nova, uma mais coerente, para que direitos e garantias não sejam violados, e mais específicas a cada caso concreto. Boa tarde. Como o peculato de uso não é tido como uma ação delituosa, o funcionário público flagrado deverá prestar contas mediante um processo administrativo, podendo correr o risco de perder o cargo, função ou emprego. Já na seara do direito penal, não se aplicará, pois foge de um comportamento perigoso ou lesivo, no qual afete a paz e o convívio em sociedade. De acordo com a Lei de número 8.429/1992, que trata de Lei de Improbidade Administrativa, traz sanções aplicáveis ao peculato de uso, no qual abomina o enriquecimento ilícito no exercício do mandato, mesmo com o uso provisório do bem público, que em seu artigo 9º menciona que não será tolerado nenhum tipo de vantagem sobre coisas públicas enquanto perdurar suas atividades. Com isso, verifica-se ato ilícito o uso indevido para proveito próprio, mesmo que não tenha a intenção de manter-se de modo definitivo, pois os bens públicos deverão estar para o bem da coletividade e não para o uso restrito, pois sendo assim não estará obedecendo aos interesses públicos.